Shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, graça e paz. Bora para você que vê esse vídeo agora nesse exato momento, amém? O glória. Irmãos, esse vídeo vai ficar um pouquinho só mais estendido, porque eu quero contar um testemunho maravilhoso. Para você, às vezes, pode não ter valor nenhum. Para você, às vezes, pode. O que tem de mais nisso? Mas para mim foi tão grandioso, tão valioso, sabe? Quando Deus se manifesta, é, que você tem a certeza que é Deus falando com você, você fica maravilhado. E toda vez que Deus se manifesta assim, eu tenho essa necessidade de compartilhar com alguém, porque da mesma forma alguém pode estar esperando também se manifestar da glória de Deus, porque para mim isso é o manifestar da glória de Deus, entende? Alguém tem necessidade de ouvir Deus falar, e quem sabe, através dessa palavra, desse testemunho, Deus não fala com você também. E se ele não falar com você, pode falar com outra pessoa. Quem sabe você não compartilha para poder aumentar a fé das pessoas, né? Aumentar a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e entender que é o Senhor que está falando. Amém? E para isso vamos tomar aqui um café para que nós possamos, então, em nome de Jesus, testemunhar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez. Meu Deus, que coisa linda. Sem mais delongas, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu estava lavando roupa. Veja bem. E eu tenho, assim, bastante prendedores, para a glória de Deus. Comprei alguns novos e ficaram outros velhinhos. Então eu estou dando prioridade para usar os novos, porque na minha cabeça eles vão segurar melhor, mas são tudo a mesma coisa. Eita glória. Hum, Veja bem, eu estava pondo roupa no varal. Então meu tanque fica uma extremidade e os varais em outra. Peguei as roupas no tanque, botei todas dentro do balde, bora pro varal colocar as roupas. Tô lá no varal colocando as roupas. Aliás, no caminho indo do tanque pro varal, no chão, tinha um prendedor caído ali, um velhinho. Aí eu catei o prendedor. Só que eu não, assim, pra mim, na minha cabeça, eu tinha passado pela janela, né? Porque tem a janela da cozinha ali e a janela da copa, então eu passo. E pra mim eu tinha colocado na janela da copa. Pra mim eu tinha passado e posto na janela e ido pro varal, porque fica alguns prendedores, né, pendurados no varal. E eu fui. Da hora que eu estou lá, linda, né, de bela, de maravilhosa, colocando as roupas no varal, quando falta a última peça de roupa para colocar no varal, a última peça, faltou um prendedor, um. E quando eu olho para dentro do balde, o prendedor que eu tinha pego no chão, ele estava dentro do balde. E ele estava submerso em um pouco de água que fica no fundo do balde quando eu coloco as roupas, porque eu não, minhas roupas são lavadas no tanquinho, não na máquina, né? É uma máquina, mais tanquinho. Enfim, e quando eu olho para o balde, eu vejo que ele prendeu, eu falo, uai, o que esse prendedor está fazendo aqui? Para mim, eu tinha posto ele na janela. Mas enfim, eu sorri e falei, meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é lindo. E como eu poderia imaginar que esse um prendedor que eu peguei no chão iria me fazer falta agora, porque eu teria que voltar para pegar outro prendedor, porque aqueles tinham acabado todos. E eu falei, meu Deus, eu fiquei maravilhada, maravilhada, maravilhada com aquilo. E eu fiquei rindo sozinha, peguei aquele um prendedor que estava no chão, né, caiu dentro do balde, coloquei na última peça de roupa que faltava. E quando eu estou voltando pro tanque, o Senhor ministrou no meu coração. Assim como nós temos é, essa, como é que eu vou dizer, esse negócio de descartar as coisas, sabe? Não é que eu descartei o prendedor, ele estava no chão, mas como ele estava velhinho, eu não dei importância, porque eu tinha comprado outros novos. Assim são os seres humanos. O Senhor me no meu coração com tanta certeza. Muitas pessoas estão esquecidas, porque nós pensamos que elas são descartáveis.
Pensamos que elas não servem mais. Meu Deus, foi forte. Assim como esse empreendedor que é velhinho teve utilidade para você, muitas pessoas também têm utilidade e estão esquecidas. Às vezes porque já são de idade, às vezes porque faz muito tempo que está no ministério, às vezes porque faz, já sabe? E eu falei assim, meu Deus, como pode? Eu fiquei assim, impactada. Enfim, peguei e fui pro tanque, maravilhada. Nossa, Deus começou a ministrar muitas coisas ali, eu maravilhada, maravilhada. Peguei um outro tanto de roupa e voltei pro varal de novo. Aí comecei lá na ponta. Agora eu já estava enchendo o varal, porque são 6 varais. 3 já estavam lotados e o sexto, né, já estava sendo acabado de completar também. Já estava acabando de completar. E eu escutei um estralo, pá! Aí eu olhei para trás e falei, meu Deus, que susto! Pensei que meu varal estava caindo. Aí eu olhei assim, falei, mas não é não. Ai, que alívio. Voltei. No que eu voltei, que eu fui caminhar, o varal fez pá! Caiu pro chão. Eu, ai meu Deus, acabei de colocar a roupa no varal. Meu varal lotado de roupa. 3 dos 6 caíram pro chão. Toalhas, roupa de cama, nossa, roupas de tudo. E eu falei, meu, na hora me veio aquela ira, eu falei assim, na hora que o meu marido chegar, eu vou pegar ele. Na hora que ele chegar, na hora o Espírito Santo me no meu coração, porventura você tem culpa? Por que que ele haveria de ter? Eu falei, uau, é verdade. Na hora que ia me subindo aquela ira assim, e na hora que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque a gente sabe quando é Deus, na hora eu abaixei o tom. Aquele sentimento assim, pedi perdão para o Senhor. Eu falei, verdade, Deus, ele não tem culpa. Nem eu tenho culpa. Mas eu não vou pegar as roupas também. Quando ele chegar, ele e meu filho, eles vão pegar, porque eu não sei, muitos de vocês já sabem, eu tenho aqui, ó, eu fiz cirurgia do coração. Então esse corte vai daqui até para baixo um pouco aqui, quase chegando perto do umbigo. Um corte bem grande, né? Eu fiz cirurgia do coração, o osso precisou ser cerrado, então eu não posso fazer muito movimento físico, porque ele incha. Mas o Senhor era maravilhoso. E eu então deixei aquelas roupas lá e falei, Senhor, se há alguma ira dentro de mim, porventura o Senhor pode me mostrar, porque eu não quero ter ira. Eu estava verdadeiramente em paz. Entrei para dentro, fiquei tranquilo, sossegado. Quando meu esposo chegou, ele e meu filho, os dois pegaram o varal, ergueram juntos, porque estava muito pesado, muita roupa. Eu não tirei as roupas. Peça por peça, prendedor. Ah, não. Eles ergueram o varal, conseguiram colocar no local. Então, eu peguei, puxei a mangueira e joguei bastante água, bastante mesmo. E aquela terra todinha saiu. E eu olhei, fui olhando peça por peça e jogando água. E saiu toda a terra, das peças que pegaram terra. A palavra que o Senhor me trouxe para essa reflexão está em Provérbios, capítulo de número 14 e verso número 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola derruba com as próprias mãos. Pois é, imagina se eu tivesse feito um cavalo de guerra. Imagina se eu tivesse brigado com meu esposo, xingado, maltratado. Imagina se eu tivesse feito todo esse escarcéu. Imagina a guerra que não ia virar. Fora que ia ter que tirar as roupas depois, porque ele não ia ter aquele paciência de retirar, porque ele chegou. Ele falou, amor, tá tudo bem? Eu falei, não tá, amor. O que aconteceu? Eu falei, vem cá, olha aqui no corredor. Ele olhou e falou, nossa, mulher. Ele falou, amor, me ajuda a pegar? Eu falei, amor, não vou dar conta. Ele me ajuda. Aí eu fui ajudar ele e realmente eu não dei conta. Ele falou, calma, para. E logo em seguida meu filho chegou. Então os dois pegaram o varal. Agora se eu tivesse brigado, xingado, feito escarcéu, maltratado, sabe, atribuída a culpa a ele, pensa que o que teria sido. Então em muitos momentos, nós mulheres, nós temos que ter sabedoria. Em muitos momentos, nós mulheres, nós precisamos trazer paz para dentro do nosso lar. Precisamos trazer paz para dentro da nossa casa. Nós precisamos ter mansidão, domínio próprio. Nós precisamos trazer harmonia para dentro do nosso lar. Quantas mulheres rixosas,
Quantas mulheres acabando com sua família, acabando com seu lar. Quantas mulheres não têm sabedoria, querem mandar em tudo, sabe? Eu tô dizendo porque eu já fui assim, amigos. Eu já fui assim, irmãos. Eu já fui assim, mulheres. Irmãos, eu já fui assim. Já fui mesmo. E vou te falar, não vale a pena. Não vale a pena. Acho que estressar o tempo todo, seus filhos têm medo de chegar perto de você, têm medo de falar alguma coisa pra você. Quantas mulheres precisa atribuir os seus sentimentos a Deus para que Ele possa transformar, sabe? Foram tantas roupas, mas eu vi aquilo como uma afronta do inimigo, porque o Senhor acabara de ministrar algo tão lindo dentro do meu coração, e Ele ministrou assim, olha, você viu nada, e se um objeto não é descartável, se ele tem utilidade, imagina um ser humano, imagina uma pessoa, imagina você. Imagina você que às vezes pensa que está esquecido, esquecida. Não, é só uma fase até Deus usar alguém para te notar. Porque Ele me usou para notar aquele prendedor lá no chão e eu peguei ele. Às vezes você pode pensar que está jogado, caído no chão, largado, mas não está abandonado não. Pode ter certeza que de alguma forma o Senhor, pode ter certeza que o Senhor tem muitas coisas ainda para fazer na sua vida e através da sua vida. Meu Deus, como isso foi forte para mim. Lá em Gálatas, Gálatas, o capítulo é de número 5 e o verso de número 22 que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fé, a mansidão e a temperança. Olha só, nós temos que adquirir este fruto. Mas o fruto do Espírito é amor. Com amor, todos nós, homens, mulheres, servos e servas de Deus, com amor nós podemos fazer a vida ficar mais leve. Sabe? Com amor nós podemos ver alegria nas coisas. Nós podemos trazer pessoas para perto. Sabe? O gozo, a paz, a longanimidade, sabe? Esse fruto do Espírito. Amados, nós precisamos adquirir esse fruto. A benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Nós precisamos adquirir tudo isso e trazer para dentro de nós verdadeiramente, para que nós possamos ter uma vida plena no Senhor. Olha só o contra-ataque do inimigo. Deus ministrará algo tão lindo no meu coração e de repente o inimigo foi. E porque meu varal não estava quebrado, não estava nada, estava tudo de boa, tranquilo. Eu falei pro meu amor, o que aconteceu? Que ele olhou e falou, não sei, tá do mesmo jeito. Agora pensa se isso não foi um contra-ataque do inimigo. Pensa se não foi um contra-ataque do mal. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, vamos vigiar mais nas nossas palavras, em nome de Jesus. Vamos nos atentar mais para o Senhor e buscar a sabedoria de Deus para dentro de nós, para que verdadeiramente eu e você possa ter uma vida plena no Senhor, uma vida de gozo, sabe? Uma vida de plenitude no Senhor, uma vida boa, trazer paz para a nossa casa. Meu esposo chegou, ele e meu filho pegaram um varal, colocaram no lugar, tirei toda a terra novamente, e vida que segue. Ô glória! E as roupas estão no varal ainda, ó. Olha lá, que era, ó, viu? Era ontem à tarde, né? Olha lá, tá no varal ainda as roupas. Entende? Então é sobre isso, sabe? Nós precisamos entender que nós temos um nome a zelar. Nós temos um nome a zelar. E esse nome
Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como você se comporta diante das pessoas, dentro da tua casa, como você trata a tua família, teu esposo, mulher, como você trata ele. Homem, como você trata a tua esposa. Ambos, como vocês tratam seus filhos. Eu amo tanto os meus filhos, amo tanto meu esposo. Eu passei a amar esse homem de uma maneira que eu nunca na minha vida pensaria que eu ia amar. Mas você pode falar, nossa, mas você casou sem amor? Assista o meu testemunho, que você vai saber do que eu estou falando. Como Deus transforma as pessoas. Quando as pessoas estão com o coração aberto, não tem como o Senhor não transformar. Tá doendo. Não tem como o Senhor não transformar. Nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Nosso Deus é soberano, Ele é fiel. Que esse testemunho venha te servir de edificação para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, aonde você estiver, que você possa entender que não é sobre você, é sobre Ele. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe grande e poderosamente sua vida, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus. Tchau. Compartilha.